Fala turma, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, começando esta quinta-feira, dia 15 de janeiro, dia de jogo inclusive, o Fortaleza enfrenta o Quixadá pelo Campeonato Cearense, mas o que ainda continua muito movimentado é o extracampo, são os bastidores do Tricolor. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a reunião do Conselho Deliberativo que aprovou os novos membros do Conselho de Administração da SAF, a nova composição, e o que ainda está rolando nos bastidores que pode causar, culminar nos retornos de Geraldo Luciano e Alex Santiago, que sim, ainda é possível que aconteça o retorno dessa dupla. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, compartilha aí nos grupos com todo mundo, namorada, esposa, amigo, primo, inimiga, amante, familiar que está distante, enfim, manda aí para todo mundo e deixa aqui a tua opinião sobre essa nova composição do Conselho de Administração da SAF, o que é que você espera dessa gestão do Conselho da SAF, quem que você acha que deve ser o presidente e se você é favorável às voltas do Geraldo Luciano e ao Alex Santiago ao trabalho no Fortaleza, independentemente de cargos, mas se eles podem ajudar o clube. Vamos lá então. A reunião do Conselho Deliberativo foi na noite dessa quarta-feira, dia 14, né? Estava prevista para ser no dia 9. O edital foi publicado depois que houve a definição dos 5 membros para o Conselho de Administração da SAF. A votação foi ontem. Uma votação tranquila para aprovação, como já era de se esperar. 98 votos favoráveis e 7 contra essa composição, então aprovado com muita tranquilidade. Os membros, né, só lembrando, Bruno Caos, Bruno Ascioli, Aniele Pison, Júlio Correia e Eduardo Jucá, os 5 membros que agora integram o Conselho de Administração da SAF. Então, esses 5 membros aprovados. Na reunião, havia a expectativa, e por isso muita movimentação nos bastidores, de que os conselheiros também fossem votar quem seria o presidente e o vice do Conselho de Administração da SAF. Né? A movimentação toda, na verdade, tem girado em torno disso. Mas o Rolim Machado, que é o presidente da diretoria executiva da associação, ele disse que a prerrogativa de escolha é dele, Rolim Machado, né, como presidente da associação. Então, nesta quinta-feira, à tarde, às 15 horas, o Rolim vai se reunir com os 5 membros do Conselho de Administração para ver se chega a um consenso entre eles de quem será o presidente e de quem será o vice, né, nessa nova composição do Conselho da SAF. E por que isso? Porque há uma movimentação nos bastidores para que um dos médicos, né, tanto o Júlio Corrêa quanto o Eduardo Jucá, eles integram um grupo chamado Médicos Tricolores, né, uma ala aí que tem no Conselho do Fortaleza, né, entre os conselheiros do Fortaleza. E há uma movimentação nos bastidores para que um deles dois, com mais força o Júlio Corrêa, seja o presidente da SAF. Por quê? Porque há uma boa relação entre eles e o Geraldo Luciano. Né? Então, sendo um deles o presidente, haveria um espaço maior, uma abertura para que o Geraldo Luciano participasse efetivamente da SAF do Fortaleza e ajudasse nesse processo de reestruturação, readequação, enfim. E o Geraldo Luciano já deixou claro que só voltaria se o Alex Santiago também voltasse. Então o Geraldo iria atuar nessa parte mais administrativa, de reorganização, de readequação, de reestruturação, e o Alex Santiago iria atuar no departamento de futebol. Já era essa movimentação que havia entre o final do ano, né, e o começo do ano, ali, até se definirem os 5 nomes do Conselho da SAF, porque havia uma movimentação para que o Geraldo estivesse no Conselho de Administração da SAF, né, que fosse o presidente, e houve um ok do grupo atual para que o Geraldo voltasse, mas houve resistência ao nome do Alex. Então, houve até aquela nota divulgada pelo Geraldo e pelo Alex de que eles não voltariam, de que estavam se retirando, né? Que foi ali na semana antes da estreia no Campeonato Cearense, então eles estavam até encerrando o assunto. Mas o que houve, qual foi o fato novo, né? Entre essa nota do Geraldo e do Alex e a reunião dessa quarta-feira. O Bruno Caos, que era o vice-presidente, né, na composição anterior do Conselho da SAF, e que era aí apontado como favorito a ser o presidente, ele não mora em Fortaleza, ele mora em São Paulo. Então houve um entendimento de que não seria o ideal o presidente do Conselho da SAF não residir aqui.
porque em alguns momentos seria fundamental ter a presença do presidente do Conselho da SAF aqui, para algumas reuniões, para alguns momentos, né, para participar de algumas definições de forma presencial. Então, entendeu-se que não seria o ideal Bruno Carlos ser o presidente. E aí, passou então a haver uma ideia de que o Bruno Ascioli, que foi o outro remanescente, né, da gestão anterior do Conselho de Administração, de que o Bruno Ascioli fosse o novo presidente. Mas não houve uma aceitação tão grande, digamos assim, ao nome do Bruno Ascioli. Porque se entendeu que precisava de um nome mais forte, talvez. E aí foi quando o Geraldo Luciano e o Alex Santiago voltaram a se movimentar nos bastidores. Então, eles voltaram a procurar conselheiros, conversar, né, se movimentar, tentando angariar votos, né, porque com a expectativa de que os conselheiros iriam definir presidente e vice na reunião de ontem do Conselho de Administração da SAF, né, que eles queriam definir isso. Só que não foi assim, mas eles passaram a se movimentar, né, nesse sentido. Então voltaram a procurar conselheiros, pedindo apoio, pedindo votos, para que na votação se escolhesse o Júlio Corrêa como presidente, porque aí haveria esse espaço, essa abertura para que eles voltassem a atuar de forma mais direta. O Geraldo Luciano não está no Brasil, né? O Alex Santiago esteve na reunião de ontem, como ele é conselheiro do clube, né? Então esteve lá, votou, participou. Então há essa movimentação. E justamente por essa, eu não vou chamar de queda de braço, né? Mas há essa situação de que uma ala entende que o Bruno Ascioli deveria ser o presidente, por já ser um remanescente, já estar mais integrado de como é o funcionamento do Conselho da SAF, de estar mais integrado ao dia a dia, de já ter mais experiência, que ele deveria ser o presidente. E há uma outra ala, um outro grupo, né, envolvendo justamente o Alex Santiago e o Geraldo Luciano, que entende que o Júlio Corrêa ou o Eduardo Jucá deveria ser o presidente para que haja uma mudança um pouco mais profunda. E aí o Geraldo e o Alex voltariam a ter espaço. O Geraldo voltaria necessariamente a ter um cargo no Fortaleza? Não sei. Talvez fosse uma ajuda externa, mas muito efetiva, muito direta, muito presente nessa parte administrativa, né, de gestão, de governança e tudo mais. O Alex, sim, teria um cargo mais direto no departamento de futebol, uma atuação realmente no dia a dia. O Geraldo já deixou claro que para tocar o projeto que ele tem em mente para o Fortaleza de 2026, o homem dele no futebol seria o Alex Santiago, em que ele confiaria 100%, daria autonomia, e o Geraldo ficaria focado na parte só administrativa. E essa conversa, inclusive, correu muito forte ontem, né, ao longo dessa quarta-feira, no próprio clube, entre os conselheiros, muita movimentação, com a ideia de que essa decisão seria ali entre os conselheiros na reunião de ontem, mas não aconteceu, né, não foi assim. Então, nesta quinta-feira, à tarde, o presidente da associação, Rolim Machado, vai se reunir com 5 membros na tentativa de um consenso para escolher presidente e vice. Se não houvesse consenso, e aí, Afonso? Aí, os nomes que se propuserem, né, que se candidatarem, digamos assim, a ser candidata a presidente ou a vice, esses nomes vão para a votação dos conselheiros, né, na próxima reunião do Conselho Deliberativo, que vai ser no dia 26 de janeiro. Né? Já foi convocada uma reunião do Conselho Deliberativo para o dia 26 com outras pautas, e aí se incluiria também essa pauta de votação de presidente e vice do Conselho de Administração da SAF, caso não haja um consenso. Mas a ideia é que haja um consenso, né? A intenção do grupo, principalmente do grupo atual aí da gestão, do Conselho Deliberativo e da associação, é que tenha um consenso aí, o presidente de um e o vice seja do outro grupo, ou o contrário, enfim. Mas a ideia é tentar chegar a um consenso para que isso se defina já nesta quinta-feira, para que essa nova composição do Conselho de Administração possa começar a atuar de forma mais direta. Né? Eles já vinham conversando desde que houve a definição dos nomes, já vinham conversando, se reunindo. Se reuniram, inclusive, na noite de terça-feira, né, na véspera da votação, eles se reuniram lá no PC, tiveram uma longa reunião à noite, já tratando sobre temas importantes, né? Os 3 novos membros se inteirando aí com o Bruno Ascioli e com o Bruno Caos
sobre decisões que já tinham sido tomadas, sobre o cenário do clube, a realidade atual, enfim, mais informados do panorama geral do clube de fato. Então é isso, meus amigos. É possível ainda a volta de Geraldo Luciano e Alex Santiago ao Fortaleza. Eu diria que é um tema muito quente, inclusive. Nessa quarta-feira correu muito forte essa conversa, inclusive internamente no clube. Mas tudo vai passar por essa reunião de hoje do Rolim Machado com os 5 membros do Conselho de Administração para ver se haverá um consenso, como será esse consenso, ou se os nomes vão para a votação de presidente e vice na próxima reunião do Conselho Deliberativo. Então, panorama de momento é esse. Aguardemos os próximos capítulos desses bastidores muito movimentados do Fortaleza. E aí, o que você acha? Geraldo Luciano e Alex Santiago tem que voltar? São os nomes ideais? Ou tem que ser renovação? Tem que ser continuar do jeito que está o departamento de futebol? Você é favorável ou não a essas voltas? O que você espera do novo Conselho de Administração da SAF? Deixa o teu comentário aí, deixa o like também, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo sobre esses bastidores do Fortaleza que continuam ainda muito movimentados.